Olá, meus amigos, prazer muito grande estar novamente nesse canal, podendo conversar um pouco mais com vocês a respeito dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas esta noite agradecemos aos nossos irmãos do Centro Espírita de Ourindo Alves por esta oportunidade e vamos agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, por esta oportunidade, que ela nos abençoe nesse instante, para que possamos transmitir um pouco mais a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre. E hoje nós vamos falar a respeito de uma parábola de Jesus. Jesus, ele, através dos seus ensinamentos, e muitas vezes ele usava de parábolas para levar os seus ensinos a todos nós, né? E hoje nós vamos falar a respeito da parábola do semeador. A parábola do semeador talvez seja uma dos mais importantes ensinamentos que Jesus nos deixou. Karl Barth, que era um grande pesquisador, um grande idealizador na área da seara espírita, ele no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele coloca a parábola do semeador como sendo a parábola das parábolas. Ele diz que ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Então, esta parábola ela realmente é de uma importância espiritual fantástica para todos nós, né? E interessante que ela faz parte do capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos, né? E ela integra este capítulo, onde Allan Kardec nos traz ali o caminho, né? Nos traz as instruções na busca da nossa perfeição. E a parábola do semeador é parte integrante deste capítulo, né? E Jesus, ele falava por parábola, e quando ele contava as historinhas dele, que são, na verdade, histórias extremamente importantes em termos de ensinamento, ele sempre pegava casos do cotidiano. E naquela época, a maioria das pessoas com quem ele se relacionava, naquela época, eram agricultores, eram pessoas sofridas da terra, eram pessoas que viviam, né, da plantação para o seu sustento, né? E apesar de serem agricultores, também não deixavam de lado a importância do lado religioso, né? Eles estavam sempre presentes nas sinagogas ou no próprio templo de Jerusalém, com o intuito do aprendizado cada vez mais profundo a respeito do Velho Testamento, né? E Jesus, então, num determinado dia, aproveitando uma oportunidade onde eles estavam todos reunidos, ele então coloca a parábola do semeador, que ela está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. E a parábola do semeador ela também está em Lucas e ela está em Marcos, né? São nos três evangelhos, né? Essa parábola ela é parte integrante, né, destes evangelhos. E ela diz o seguinte: nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse então muitas coisas por parábolas. Saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. E os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus. Então esta é a parábola do semeador. E ela nos traz uma coisa interessante, né? Jesus, ele nos coloca que a semeadura é feita em alguns locais que, na verdade, são locais, às vezes, impróprios para uma semeadura, né? Onde ele fala a respeito dos espinheiros,
a respeito dos pedregulhos, né, das pedras. Então são locais impróprios, aquilo que acaba nos chamando realmente a atenção quando ele fala desta forma, e isso nos convida a uma reflexão para um entendimento maior a respeito da mensagem que ele quis deixar através dessa parábola, né? E para nós compreendermos a parábola como um todo, o importante num primeiro momento é nós identificarmos então quem são os personagens desta parábola, né? Então ele fala a respeito do semeador. Quem seria o semeador? O semeador nada mais é do que ele próprio, né? Do que o próprio Jesus, que semeia sem cessar em todos os nossos corações, sem fazer qualquer distinção. Todos nós temos os nossos corações, vamos dizer assim, semeados com os seus ensinamentos. Mas enfim, o que simboliza então essa semente? Essa semente ela simboliza exatamente este ensinamento espiritual contido no seu evangelho, né? É a própria lei de Deus que Jesus trouxe para nós, né? Que ele traz para nós através do seu evangelho, né? Então, como falamos, Jesus ele semeia indistintamente em qualquer solo, né? Em qualquer coração, como nos diz, como ele fala no seu próprio evangelho, né? Ele diz que o meu Pai faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz chover sobre bons e maus. Então, vejam só, ele acaba nos dizendo que tudo está disponível para todas as pessoas, indistintamente, se são pessoas boas ou não são, se são pessoas justas ou não são, mas está ali os seus ensinamentos disponíveis para todos os outros. Então não é feito nenhuma distinção. Todos, enfim, recebem os ensinamentos de vida eterna, porém, nem todos nós temos os mesmos sentimentos, né? Temos aquela mesma receptividade a respeito disso, né? Como nós veremos a seguir, né? O terreno, enfim, o que simboliza aquele terreno que ele se utiliza para a semeadura, né? Simboliza então os diferentes estágios evolutivos, né? Que nós temos, que todos nós temos, são os estágios aos quais nós estamos inseridos, né? Então vejamos quais seriam então esses estágios aqui através da simbologia dos terrenos a que Jesus se referia, né? Ele diz que jogou a semente à beira do caminho, né? E as aves acabaram comendo. Aquele terreno representa o quê? Aquelas pessoas, um terreno infértil, né? Que acaba representando aquelas pessoas que se tornam indiferentes aos seus ensinamentos espirituais. Elas não são ali nem boas, às vezes nem más, né? Não tem esse sentimento nem bem e nem mal. Eles acabam não se comprometendo, né, com absolutamente nada, né? Eles porque para você entender e para você praticar os ensinamentos de Jesus exige compromisso, né? E exige esforço, e eles não têm nenhum compromisso e nenhum esforço, né, para que eles se despertem, né, ali para uma vida espiritual. Então são pessoas como aquele terreno, são pessoas que não produzem absolutamente nada, nem para si e nem para aqueles que estão às vezes ao seu redor, né? O pedregal, né, as pedras, né, as sementes foram jogadas, ali começaram a germinar, porém como não tinham raízes, como não conseguiam se fixar as suas raízes, acabaram se queimando, acabaram morrendo, né? Então esse terreno representa aquelas pessoas que às vezes se entusiasmam, né? Ficam muito alegres, recebem aqueles ensinamentos que são maravilhosos de Jesus, né? Às vezes até se emocionam muito, se animam, né, a ouvir aqueles ensinamentos, mas na primeira dificuldade que aparece, acabam se desmotivando e acabam cedendo, né? Pois faltam para eles o quê? Faltam compromisso, né? Faltam anseios, né, suficientes no intuito de poder compreender as máximas de Jesus e poderem praticar. Então, como aquele solo onde
há mais pedras, né, do que terra, como Jesus nos coloca, e a semente inicia sua germinação, a germinação, né? Mas como não tem raízes ali fixas, ela não está forte, fixada, acaba morrendo, né? São essas pessoas que acabam naquele momento se entusiasmando, mas logo em seguida acabam deixando de lado, né? O espinheiro, aquelas sementes que são jogadas nos espinhos, né, são aquelas pessoas que recebem a semente e deixam até com que elas germinam, né? E acabam até gerando ali alguma planta, né? Mas antes que ela se fortaleça e acabe se enraizando, permite o quê? Que o orgulho e o egoísmo, né, acabem a sufocando, assim como o espinheiro sufocou aquela semente, né? O egoísmo e o orgulho acabam sufocando ela, acabam abafando, né? Abafando esta semente e eles acabam deixando passar a grandiosa oportunidade de se transformar e a partir dessa transformação, do crescimento dessa semente, darem belos frutos, né? Para estas pessoas, os cuidados do mundo, aqueles que estão ao seu redor, né, e as suas riquezas, têm muito mais importância do que as palavras e os ensinamentos de vida eterna, né? Eles dão muito mais valor ao momento, às questões momentâneas, do que aquilo que nos apresenta Jesus como sendo ensinamento de vida eterna, né? E a boa terra? A boa terra, o solo fértil, são aquelas pessoas que estão receptivas aos ensinamentos espirituais e estão à procura de conhecerem aquilo que os transformará definitivamente, sempre na busca do seu crescimento espiritual, né? Quando então eles recebem essa semente preciosa, né? Essa semente maravilhosa, né? Eles a protegem, né? Eles cercam de cuidados para que ela tenha condições de germinar e de frutificar, né? Ela coloca tudo isso dentro de si, dentro do seu coração, e toma todos os cuidados para que ali possa germinar e que ali ela possa encontrar aquilo que ela necessita para o seu caminho espiritual, né? Mas só que tem um detalhe: mesmo na boa terra, Jesus, o que ele diz? Ele diz que nem todas as sementes irão produzir da mesma forma. Ele diz que uma vai produzir 100, outras 60 e outras 30 por 1. Ou seja, o resultado da colheita, o que acontece? Simbolicamente está diretamente ligada ao quê? Ao nosso merecimento e à nossa evolução espiritual. Cada um de nós tem um entendimento um pouco diferente um do outro, a gente é receptivo de uma forma diferente do que a do outro, né? Então às vezes um demora, apesar de aceitar, compreender e trabalhar, mas de repente ali ele demora um pouquinho mais. Então por isso que Jesus disse: um recebe, um germina muito mais, né? Ou seja, um acaba compreendendo melhor do que o outro e com isso, quem sabe, se adiantando um pouco mais, né? E dessa questão de produzir 100 por 1, a gente pode dizer que isso de repente refere-se inclusive àqueles espíritos de uma grandeza espiritual bem grande, como um exemplo que nós podemos dar para o nosso irmão Chico Xavier, né? Que recebeu certamente essas sementes de vida eterna e as fez germinar, dando frutos de amor incondicional e de caridade durante toda a sua vida. Ele realmente, ele regou aquela semente, ele transformou aquela semente em algo eterno para ele, né? Nós estamos ainda num processo evolutivo um pouco distante de nós chegarmos ainda a um espírito tão evoluído como o do nosso irmão Chico Xavier, dessa grandeza dele, né? Porém nós temos aí o Evangelho de Jesus como nosso guia e devemos torná-lo realmente instrumento de transformação moral e espiritual para todos nós, né? E aí então fica a pergunta, né? Em que tipo de terreno nós estamos dentro desta parábola, nós estamos inseridos, né? Onde que nós estamos, né? E de que forma que eu vou tentar descobrir isso e como que eu posso de repente me ajudar? De repente eu estou numa situação onde eu ainda estou lá deixando as coisas um pouco de lado porque eu dou importância a coisas momentâneas, coisas mais materiais. Como é que eu analiso tudo isso, né? Engraçado é o seguinte, que nós temos um espírito extremamente evoluído que nos auxilia
que auxiliou, na verdade, Allan Kardec, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, que foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho, às vezes, inquirido certa vez sobre um tema semelhante a este, o que ele respondeu para nós, né? Ele diz o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha só, conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, ele interrogava a sua própria consciência, ele passava uma revisão, fazia uma revista, né? E ele se perguntava a si próprio sobre tudo aquilo que ele tinha feito, se ele não teria faltado a um dever, se ninguém teria motivos, né, para se queixar dele, né? E aí então, ele, através desse questionamento, ele conseguiu chegar a se conhecer e ver então naquilo que ele precisava se transformar. Então vamos seguir o exemplo de Santo Agostinho, vamos procurar refletir, vamos nos interiorizar, né? E encontrar dentro de nós aquilo que nós devemos melhorar, e que nós sejamos esses verdadeiros semeadores, né? Semeadores aqui, essas verdadeiras sementes, as quais vão frutificar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Cabe então a nós, como agentes transformadores, procurar plantar a semente em solo fértil, né? Praticando os ensinamentos do Evangelho. Nós temos esses ensinamentos hoje ao nosso dispor. Então, o nosso terreno, ele estará bom se nós praticarmos desta forma, se nós utilizarmos esse guia como exemplo das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Então, cabe então a cada um de nós, como eu disse, essa autorreflexão. Assumirmos definitivamente nosso papel de espíritos eternos que nós somos. Nós estamos momentaneamente na carne. Nós somos espíritos eternos. Não podemos perder a oportunidade que nos apresenta hoje, né? Temos que receber e praticar o Evangelho como guia de vida eterna, né? Então, para sermos, nós temos que trabalhar para sermos semeadores, né, do bem, do amor ao próximo, de exercitando a caridade sempre que possível, né? Como Jesus sempre nos exemplificou, né? Então vamos procurar, através dos seus ensinamentos, né, esse caminho que nos auxilia, que nos protege e que nos mostra realmente aquilo que nós temos que seguir em nossas vidas, né? E agora eu gostaria, para encerrar, eu gostaria de ler um texto para vocês a respeito do tema de hoje, que intitulado Semeia Sempre. No campo do mundo, tu és semeador. Não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o solo é áspero, que chove frequentemente ou que a semente não serve. Não é tua missão julgar a terra e o tempo. Tua missão é semear. A semente é abundante. Um pensamento, um sorriso, uma palavra de alento, um aperto de mão, um conselho, um copo d'água, são sementes que germinam facilmente. Não semeis, porém, descuidadamente, como quem cumpre uma missão desagradável. Semeie com interesse, com amor, com atenção, como quem encontra nisso o motivo de sua felicidade. E ao semear, não penses, que me darão? Quanto demorará a colheita? Recorda que não semeias para enriquecer, aguardando o ganho multiplicado. Semeias porque não podes estar inativo, porque não podes ficar sem dar, porque não podes servir a Deus sem servir aos demais. És dono de ti mesmo, da vida e do universo. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar recompensa, receberás recompensa. Sem esperar riqueza, enriquecerás. Sem esperar em colheita, teus bens se multiplicarão. E tudo porque semeias num reino onde dar é receber, onde perder a vida é encontrar, onde gastar servindo é ganhar.
Semeia sempre em todo o terreno, em todo o tempo, a boa semente com amor, com interesse, como se estivesse semeando o próprio coração. Sê, pois, um semeador. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite a todos e fiquem com Jesus.